3, 2, 1. Olá pessoal, mais uma aula de formação de preços e a nossa temática de hoje é preparando as informações para o custo. Então a gente tem aí muita informação que eu preciso ir compilando, preciso ir juntando para depois colocar isso no nosso custo e efetivamente colocar o preço do nosso produto. Então vamos lá, preparando as informações para o custo. Embora esse assunto tenha maior relação com a área de produção, são informações importantes para o cálculo dos custos, que é o fator de correção, que vocês já viram isso, e ele tem como sigla FC e ele mede a relação entre o peso bruto, que é o PB, e o peso líquido, que é o PL. E a sua fórmula é FC igual PB sobre PL. Essa informação também, essa fórmula também, ela vai estar com vocês para sempre, tá? É uma informação bastante relevante e ela tem tudo a ver com o estilo do seu restaurante, né? Por que eu falo isso? Porque imaginem vocês que fator de correção é peso bruto sobre peso líquido. Se eu tenho um restaurante por quilo, por exemplo, e vendo um brócolis, eu vou colocar o pedacinho de brócolis, o buquezinho de brócolis com um tamanho maior de talo do que se eu estiver fazendo, por exemplo, um evento de alta gastronomia, onde eu vou colocar somente a florzinha. Quanto menos talo eu tiver do brócolis, mais bonito será. Mas são situações diferentes, tá? Bom, então seguindo aqui com um exemplo, um restaurante recebeu do seu fornecedor 10 quilos de alface crespa e 8 quilos após a sua limpeza. Desculpa. Temos aqui como exemplo um restaurante que recebeu do seu fornecedor 10 quilos de alface crespa a R$8 o quilo. E depois que foi feita a limpeza da alface, o peso que era 10 quilos caiu para 6,85. Qual é o fator de correção? Então, usando a fórmula de fator de correção, é o peso bruto sobre o peso líquido. Então, temos o peso bruto, que é 10 quilos, e o peso líquido, que é 6,85 quilos, que foi depois que tirou talo, depois que tirou algumas sujidades, algumas imperfeições ou podridões da folha, ele caiu para 6,85 kg. Então, usando a fórmula, nós teremos aí um fator de 1,46. Então, vamos lembrar aqui, se a receita necessita de 10 kg de alface crespa, eu vou ter que aplicar sobre esses 10 quilos esse índice de 1,46 que eu encontrei. Então, eu terei que comprar não 10 quilos, e sim 14,6 quilos de alface e ao invés de pagar R$80, que era o valor de R$8 sobre 10 quilos, ao invés de pagar R$80, eu terei que pagar R$116,80. Então veja que quando eu falo que a gente está preparando informações para o custo, eu tenho lá na produção essa informação importante, porque eu preciso saber quanto de mercadoria eu devo comprar para produzir determinada refeição. Mas eu preciso também saber os valores disso, o custo disso, para entrar lá na minha formação de preço, tá? Então, a gente teve aí um índice que se chama fator de correção, que é extremamente importante. Outro índice
de importância dentro da produção, mas que também vai trazer informação importante na formação do nosso preço, é o índice de cocção de alimentos. O índice de cocção de alimentos, ele leva a sigla IC e ele é a relação entre o peso cozido, com sigla PC, e o peso limpo, que é o que tem sigla PL. Esse índice vai expressar a perda de água ou a retração de fibras de um insumo como carnes e vegetais, ou a absorção de água de um insumo como cereais e leguminosas, que vai acontecer durante a cocção desse insumo. A fórmula usada para achar o índice de cocção é o PC sobre PL. Então, eu tenho o peso cozido sobre o peso limpo. Então, temos aqui também um exemplo hipotético. O chefe criou um prato com carne nobre, cujo índice de cocção é de 0,65 para carne ao ponto. O prato deverá conter 200 gramas de carne preparada. Bom, então vamos lá. Temos a fórmula e aí a gente vai começar a colocar os números dentro dessa fórmula. Ele já me dá, o chefe, quando produziu o prato, ele já me disse que a carne que ele está usando é uma carne nobre e que tem um índice de cocção de 0,65. Então, se eu usar a fórmula, eu já vou colocar o 0,65 onde está demonstrado o IC. Então, 0,65 é igual 200. Quem é 200? É a carne já preparada. Eu vou ter que encontrar aí o PL, que é o peso limpo. Então, vamos lá. Lembrando que ele precisa de 200 gramas no prato, eu coloquei todos os valores na fórmula e encontrei PL, que é peso limpo, igual a 307,69 gramas. Então, vamos pensar aqui. Se eu preciso ter 200 gramas de carne já cozida, já preparada, eu vou precisar comprar 307,69 gramas para que no final eu tenha 200 gramas no prato. Então, veja como é importante. Não adianta eu ir lá e comprar 200 gramas, porque 200 gramas é o meu peso final. A carne já foi limpa e já foi cozida, então ela encolheu. Para que tenha 200 gramas no prato, eu preciso comprar 307,69. Vejam como é importante tudo isso. Aqui vocês terão uma tabela que mostra insumo e fator de correção. Existem várias tabelas já disponibilizadas aí por empresas ou também por escolas. Eu peguei aqui uma tabela de composição de alimentos da TACO, que é uma das tabelas mais utilizadas em termos de fator de correção para alimentos. Então, veja, coloquei como exemplo o arroz tipo 1, que tem fator de correção 1, filé mignon, fator de correção 1,28 e o brócolis, fator de correção 2,56. E o brócolis cai naquela informação que a gente comentou anteriormente. Para um serviço de self-service por quilo, ele vai ser colocado de uma forma. Se ele for colocado numa produção de prato para um empratado gourmet, ele é completamente diferente. Então, essa tabela de fator de correção, ela nos traz uma ideia, mas eu preciso fazer o fator de correção do meu estabelecimento porque ele é diferenciado, talvez. Tá certo? Temos aqui também uma outra tabela que mostra o índice de cocção. Então, vamos lá. Carnes com pouca gordura,
que é a carne nobre e de primeira, ela tem um índice de cocção de 0,6 a 0,7. Hortaliças folhosas, quando ela for feita cozida em tempo pequeno, só salteada ou refogada rapidamente, ela vai ter um índice de cocção de 0,5 a 0,6. E quando ela for refogada, ela terá um índice de 0,4 a 0,5. E aqui no alimento, cereais, e aí envolve arroz, milho, trigo, canjica, enfim, grão de bico, eu tenho um índice de cocção de 2 a 3. Então, vocês conseguem perceber só de olhar nessa tabela que os cereais, eles vão aumentar o peso e as hortaliças e carnes vão diminuir o peso após cocção, tá? Essa tabela foi retirada também do Centro Universitário São Camilo desde 1999. Olha só que informação pertinente, que embora antiga, mas super atual também. E temos aqui o fator de correção total, que ela vai nos ajudar muito, porque ao dividir o fator de correção pelo índice de cocção, a gente vai ter o fator de correção total, que já vai nos dar o que eu preciso acrescentar em termos de perda na cocção e o que eu preciso acrescentar em termos de perda de limpeza do insumo. Então, o fator de correção total, ele corrige ao mesmo tempo as perdas ocorridas no preparo e na cocção. Fantástico! Essa para mim é a melhor fórmula. Fator de correção total é fator de correção dividido por índice de cocção. Ou peso bruto, que é igual ao fator de correção dividido por índice de cocção, vezes o peso cozido. Então, essas duas formulazinhas vocês precisam gravar. Nós temos aqui, demonstrando tudo isso, uma foto que é o filé de frango cru, já limpo, e do lado o filé de frango grelhado, que ele já vai perder, ele já vai diminuir um pouquinho, isso mais para ilustrar essa ideia do índice de cocção. Então a gente também tem um exemplo aqui, olha. O chefe decidiu uma receita com as seguintes quantidades finais no prato: 150 gramas de carne de primeira, 50 gramas de arroz tipo 1 e 60 gramas de brócolis. Qual a quantidade de insumo que o chefe deve usar na receita? Então, nós vamos considerar que você já sabe o fator de correção de todos os insumos, porque você já tem uma tabela anteriormente colocada aí para vocês. Então, nós temos o fator de correção total da carne é de 1,99, o fator de correção do arroz é de 0,4 e o fator de correção do brócolis é de 4,65, porque eu apliquei a fórmula acima aí de vocês, olha. FCT igual a FC sobre IC, ou PB é igual a FC dividido por IC vezes PC. Então, nós temos o peso bruto da carne, que deverá constar no prato 150 gramas, eu preciso comprar 298,5 gramas de carne. Então, percebam que você compra quase que o dobro, praticamente o dobro da carne para constar ali no prato aquilo que ele vendeu para o cliente, que é 150 gramas de carne. Do arroz, eu tenho que colocado lá no prato do cliente 50 gramas, que está no enunciado do nosso problema, né, do nosso case, e eu preciso usar 20 gramas de arroz para ele chegar nos 50 gramas. Então, percebam, quando a gente fala de cereais, ele aumenta.
porque ele absorve água. E quando eu falo do brócoli, que precisa ter 60 gramas de brócoli no prato do meu cliente, para que eu tenha 60 gramas de brócoli no prato do cliente, eu terei que comprar 279 gramas de brócolis, tá? Muita gente se perde na hora de fazer o custo da sua mercadoria e depois, consequentemente, o preço de venda, exatamente por isso. E temos também uma outra situação que é a depreciação. Então, na depreciação, a gente tem aqui uma figura mostrando que é um valor que vai caindo, vai diminuindo. Então, nas instalações do restaurante são representadas por máquinas, por equipamentos e processos, e esses apresentam vida útil, porque há deterioração por desgaste físico ou então ficaram obsoletos diante de tanta tecnologia que nós temos hoje, né? A cada dia muda. O custo dessas máquinas, equipamentos e instalação deve ser distribuído ao longo da sua vida útil. E o processo de converter o valor do bem em custo ou despesa chama-se depreciação. Uma vez estimada a vida útil do bem, é só dividir o seu custo original pela vida útil. Máquinas e equipamentos no restaurante têm uma vida útil estimada em 10 anos. Quer dizer que 10% do seu valor será anualmente considerado um custo de depreciação e, consequentemente, descontado ou colocado na planilha de gastos gerais ou despesas fixas do restaurante. Se o bem apresentar algum valor residual no final desse período de vida útil, este deve ser descontado do valor original do bem. O contador, mais uma vez, vai poder te ajudar aqui. Ele orienta o empreendedor nessa situação porque a depreciação é definida por lei. Veja só que interessante. Temos aqui um exemplo de um forno comprado pelo restaurante com valor de R$12 mil e vida útil estimada em 10 anos. Então, o valor da depreciação é R$12 mil, que é o valor do forno, dividido por 10 anos. Então, nós temos aí por ano R$1.200 de depreciação. E aí eu quero fazer por mês, tenho R$100 de depreciação mensal. Se o dono do restaurante estimar que no fim de 10 anos ele ainda consegue vender esse forno por uns R$2 mil, por exemplo, então o cálculo será de 12 mil, que é o valor do custo do forno, menos R$2 mil, que é o que ele pode ainda conseguir no final de 10 anos de valor de venda desse equipamento, dividido por 10 anos vezes 12 meses. Então, nós teremos aí R$ 83,33, que é o valor que deve constar na planilha de custo e despesa fixa mensal do restaurante. Então, veja, mais uma vez, nós temos o contador aí dando um apoio nas nossas contas. Outro exemplo, todos os equipamentos de um bar somam R$30 mil e a vida útil deles está estimada em 5 anos. Qual o valor de depreciação que deverá constar na planilha de custos e despesas fixas? Então, nós temos aí o valor de depreciação anual de R$30 mil, que foram todos os equipamentos, dividido por 5 anos. Temos um valor de R$6 mil por ano e depois dividimos isso por 12, o valor que vai na planilha é R$500 mensais. Então, durante 5 anos, os 30 mil prestaram um serviço ao bar, equivalente a R$500 mensais, sendo que esse custo compõe a soma dos custos e despesas fixas do bar. Veja que tudo precisa ser bem analisado e bem colocado, porque todos os custos vão nos mostrar como precificar a nossa mercadoria, tá certo? E a gente fica por aqui. Depois nós vamos ver mais
mais um pouco de custos e aí entramos na precificação do nosso produto. Muito obrigada, pessoal!